Graça e paz, amados, Cristo Jesus os abençoe. Estamos mais uma vez aqui no canal Jesus é Vida. E nós estamos presentes aqui o nosso querido irmão presbítero Edifran. Ele vai estar testemunhando o que os seus olhos viram e os seus ouvidos ouviram do outro lado, tá bom? Mas antes, quero te fazer esse pedido, amigo. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, nos apoie se inscrevendo em nosso canal. Se você ainda não, tá bom? Ativou o sino de notificações, ative aí o sino de notificações para cada vez que a gente colocar um vídeo novo, o YouTube te notifique que tem vídeo novo. E deixa o seu like, que é muito importante para nós, tá bom? Fora disso, vamos para o testemunho, mas antes do testemunho, eu quero estar fazendo a leitura desta palavra, a qual depois ele vai entrar com seu testemunho. No livro do profeta Isaías, no capítulo 43, no verso 10 e no verso 11, temos estas seguintes palavras. E se for cabível, eu vou ler o verso 12. Vós sois minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo a quem escolhi, para que o saibais e me creiais e entendais que eu sou o mesmo, o que antes de mim Deus nenhum se formou e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei. Só até aqui. Então, dentro dessas palavras, Deus está dizendo que Ele escolheu servos para mostrar o que o outro lado também tem, tá bom? Então, vamos estar ouvindo o testemunho do nosso querido irmão Edifran. Edifran, graça e paz, conta aí para os nossos ouvintes o que os seus olhos viram e ouviram, em nome de Jesus. A graça e paz para os queridos irmãos que estão nos ouvindo. Amém. Aí. Glória a Deus. Né? Tudo começou na minha conversão, né? Quando eu me converti genuinamente ao Senhor, porque eu vivia em uma vida que eu não tinha compromisso com Deus e não tinha compromisso com a palavra do Senhor. Então, certo dia eu estava viajando na cidade de Jacinto, em Minas Gerais, quando estava viajando na estrada para Santa Maria do Salto. Ali o carro que eu estava conduzindo, eu estava indo para Santa Maria do Salto. Porém, naquele momento que eu estava ali na estrada, era dia, não era noite. Ali eu fui arrebatado. Eu não conseguia contemplar, não entender nada, porque eu me vi em uma outra dimensão. Então naquele momento eu estava ali com uma pessoa do meu lado, que a pessoa me falou assim: nossa, será que machucou muito o carro? Então ali eu saí do carro, fui lá, olhei a carenagem do carro, estava balançando, estava machucado. Mas me diz que você ainda não tinha a consciência de que você foi arrebatado, que você já estava no outro lado. Não tinha consciência, porque eu achava que eu estava no mundo físico, porque era muito nítido. É forte, viu, pessoal? Então ali eu balançava e falava: não, para onde a gente vai, eu posso consertar, isso não é caro. Então eu voltei para onde eu estava, abri a porta do carro, sentei no banco do motorista, e quando eu sentei no banco do motorista, eu coloquei a minha cabeça sobre o volante. Quando eu coloquei a minha cabeça sobre o volante, aí daí eu já acordei e já tinha acontecido o acidente, porém em uma proporção muito mais grave do que eu tinha contemplado na visão que eu tinha tido. Então, naquele momento, eu fiquei cerca de uns 20 minutos acordado, porém inconsciente. Então, ali a minha consciência foi voltando ao normal. Então, eu via que tinha verdadeiramente acontecido aquele acidente de uma proporção bem mais grave. Dali, a gente voltou para Monte Alegre, já na Bahia. Então, ali em Monte Alegre, Deus mandou duas irmãs para o lugar que a gente estava. Dali, ela falou que Deus tinha mandado lá porque ela precisava orar naquele lugar. Desculpe te interromper. Então, no caso, depois que você teve a experiência, ainda no mesmo dia? Não, já foi 2 dias depois. 2 dias depois, mais recente do acidente. Muito recente, porque eu tinha que voltar embora para casa. Então, ali, Deus usou as irmãs para falar que Deus tinha um compromisso comigo. Ele queria um compromisso comigo. Porém, era necessário que eu me doasse para o Senhor. Deus estava querendo que eu tivesse verdadeiramente um compromisso com Ele, porque meu chamado já estava atrasado. Meu chamado já estava atrasado e Deus estava requerendo de mim na obra.
Então nós viemos embora para Trancoso. Dali eu me envolvi em bebedeiras novamente. Daí foi quando eu tive um convite de um irmão que ele me chamou para ir numa certa denominação cristã. E ali, quando eu fui naquele dia e eu vi que Deus verdadeiramente fez uma realiança comigo, eu reatei a aliança com Deus naquele momento. Depois do que aconteceu com você, aquela experiência de você ter passado deste lado para o outro. Desse jeito. Pessoal, isso então prova que a palavra de Deus, ela é espiritual. E não tem como a gente deixar de não espiritualizá-la. Porque o testemunho dele está mostrando para nós que Deus fez com que ele entrasse no outro mundo e voltasse de novo para este mundo. E a palavra de Deus nos fala dessa translação. Então, isso prova que a palavra de Deus, ela é espiritual. Vamos continuar ouvindo o testemunho do nosso irmão. E o que me chama a atenção também, pastor, é que quando eu cheguei aqui, eu tinha um desejo no meu coração de ter uma transformação de dentro para fora, né? Porém, quando eu cheguei, que eu me envolvi nessas cachaçadas, no outro dia que eu acordei, eu queria me suicidar. Eu não queria ter mais vida. Eu não queria ter mais vida. Porém, essa questão de eu não querer ter mais vida gerou dentro de mim uma vontade de ter uma vida nova com Jesus. Foi quando eu tive o convite do irmão para ir na igreja, fui. Quando eu cheguei lá, eu vi que verdadeiramente Deus estava me fazendo um chamado novamente para ter um compromisso com Ele. Foi quando eu passei a ter comunhão com Ele, né? Passei a manter uma vida de oração, de jejum e de compromisso com o Senhor, compromisso na obra. E foi quando eu conheci o poder sobrenatural do Senhor. Daí eu pedi ao Senhor que eu queria ser batizado com o Espírito Santo. Deixa eu entender, depois que você teve esse convite, aí você passou a se envolver com Deus. Com Deus, dessa forma. E nesse envolvimento você passou a ver mais coisas. Mais coisas. E ouvir mais coisas no mundo espiritual. Fora do nosso mundo físico. Fora desse mundo físico. Então conta para os nossos ouvintes aí ouvir. Então, quando eu comecei a contemplar dessa glória maravilhosa do Senhor, do que é que Deus pode nos mostrar espiritualmente falando, então eu desejei algo mais profundo. Eu não era batizado com o Espírito Santo do Senhor ainda. Então, ali eu pedi a Deus para ser batizado com o Espírito Santo, porque eu creio que Deus estava me dando ali um aperitivo para saber como é que é, né, ser cheio da graça do Senhor. Então ali eu pedi para Deus para que eu pudesse ser batizado com o Espírito Santo. Ótimo. Foi quando eu estava na campanha na casa de uma irmã, e aí eu comecei a sentir algo sobrenatural, como se fosse um choque de energia no meu dedinho do dedo. Você lembra a voltagem? Não, porque era algo... Era uma voltagem era 220, muito maravilhoso. E aí eu comecei a sentir dos pés para cima também, e aí aquela glória começou a me envolver assim. Eu sabia que era algo sobrenatural do Senhor. Quando chegou na altura do meu tórax, ali eu soltei uma rajada de língua da minha boca, que eu não sabia o que era. Então eu sabia que naquele momento eu estava sendo batizado com o Espírito Santo. A partir daquele momento, aí a minha vida já passou a ser totalmente diferente. Deixa eu te interromper aqui. Pessoal, observa uma coisa. Que o mundo espiritual, ele pode ser percebível também na nossa matéria. Observa que ele começou a sentir algo no seu próprio corpo. Algo espiritual. Algo que veio do espiritual para o físico na matéria. Então, nós também somos capazes de sentir algo no mundo espiritual, na nossa matéria. Se isso já aconteceu com você, deixa aí nos comentários, nós queremos saber também, tá bom? Vamos continuar ouvindo o nosso presbítero Edifran. Amém. Pois é, depois que eu passei, que eu tive essa experiência do batismo com o Espírito Santo, Deus começou a me levar muito mais no profundo, em uma profundidade a qual que eu comecei a pedir a Deus para Deus me dar discernimento, porque eu precisava de discernimento nas visões que Ele me dava. Um certo dia eu estava na minha igreja, eu estava orando, e aí quando eu me ajoelhei, que eu consegui me ligar no Senhor, eu abri os meus olhos, porém eu já estava em uma outra dimensão, como a primeira que eu tive quando eu fui arrebatado, de repente. Nossa, a experiência foi a mesma, porém algo bem mais profundo. Então ali eu contemplava que eu estava como se fosse num paraíso. Era como se eu estivesse assim numa paisagem assim muito maravilhosa, que tinha uma montanha na minha frente. E essa montanha era bem alta. Era bem alta essa montanha, que me chamava a atenção, que eu olhava para ela, que era como se ela fosse de prata. Era como se ela fosse de prata, e ao mesmo tempo ela era como se fosse uma cachoeira de água.
Só que, porém, aquela água ela não caía como cachoeira, ela se movia. Então eu parei para prestar mais atenção e eu via que dentro dessa água que se movia, tinha rostos de irmãos que eu até conheço, que moram aqui dentro da minha cidade, que têm uma vida reta e íntegra e com o Senhor. Então eu via vários irmãos ali que, se eu ver, até no dia de hoje, eu posso conhecer na rua também. Então eu olhava para cima e Deus me dava discernimento que era a graça do nosso Senhor. Então ali eu passava, olhava mais para cima. Quando chegou na altura dos ombros, eu não pude contemplar mais o rosto, né? E aí depois eu já fui arrebatado novamente para uma outra dimensão, que era como se fosse uma estrada, era uma pista, era uma montanha, porém essa montanha ela descia, tinha pista que tinha muita curva, e a curva ela era muito acentuada, era muito tortuosa. Então ali eu contemplava que em um lado dessa montanha, dessa pista, era como se fosse de carne, e no outro lado tinha um abismo, era muito alto. No outro lado você conseguia ver um abismo? Eu conseguia ver um abismo no outro lado. Pessoal, aí eu vou interromper ele de novo. Olha só, a palavra de Deus nos fala sobre um abismo. A palavra de Deus é bem clara em nos deixar sobre um abismo. E ele, na sua experiência sobrenatural de ver o outro lado, ele viu o abismo. Então isso prova que a palavra de Deus ela é eficaz e tem a sua veracidade da verdade. Vamos continuar ouvindo o nosso irmão. Pois é, pastor. Quando eu olhava para aquele barrancão ele era de carne. Então eu contemplava rosto de irmãos também, que muitos também eu conheço também na cidade, né, que estava dentro daquele barrancão de carne. Muitos dos irmãos eles choravam, muitos tinham face de choro, de sofrimento, e outros gritando. Me diz uma coisa, aí agora me gerou aqui uma dúvida. Você conseguiu ouvir audível o choro delas, o que elas estavam ali expressando? Não, audível não, eu só conseguia contemplar, né, na face deles, e eles gritavam, eles faziam expressão de grito, outros choravam, outros estavam ali sofrendo, era face de sofrimento. Entendi. Então ali eu pude... Desculpa rapidinho. Pessoal, ainda que ele não tenha ouvido as pessoas lá gritarem alguma coisa, mas ele viu a expressão de sofrimento. Isso prova que Jesus falou a respeito do abismo, do sofrimento eterno é existente. Que tinham pessoas lá que elas estavam sofrendo. A expressão delas era de sofrimento. Então, mais uma vez, Deus está nos provando nos quatro cantos da terra, levando pessoas ao outro lado para provar para nós que o mundo espiritual é real, que Ele existe, o seu Filho amado existe, e que Ele é o Salvador de toda alma que se arrepende e se volta para Ele. Vamos continuar ouvindo o nosso irmão. Daí eu também, depois que eu tive essa visão, né, que Deus me levou nesse outro lado espiritual, daí eu acordei. Eu acordei já no outro lado, quando eu estava orando, e uma coisa que me chamou a atenção, pastor, que foi muito rápido. Foi muito rápido, quando eu ali ajoelhado, que eu ajoelhei, que Deus me mostrou tudo isso, aí quando eu retornei, eu sabia que era uma visão sobrenatural que Deus tinha me dado. Era muito real, era como se eu tivesse lá verdadeiramente. Na verdade, eu entendi. Foi uma transição rápida, muito rápida. Qual, pessoal, olha só, outra coisa, um outro detalhe aqui. Para ele foi questão de segundos ou de minutos. Mas na proporção do que ele conta aqui, observe que isso durou questão de 10 a 20 minutos. O que eu quero chegar aqui? A prova de que o mundo espiritual não é o mesmo tempo do mundo físico. E o tempo do mundo físico não é o mesmo do espiritual. Então isso nos leva a compreender, porque Pedro relatou que um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia para Deus. Porque para Deus não há tempo limitado. Então, isso prova cada vez mais, pela experiência do nosso irmão, que a palavra de Deus é verdadeira. Pode continuar. Só foi isso mesmo. Então, pessoal, estamos chegando aqui ao término. Mais uma vez, quero salientar aí você
Se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva, nos apoia, deixa o seu like aqui, é muito importante. Agora deixa também o seu comentário, se você também já teve experiências e se você pôde também contemplar a glória de Deus, assim como eu contemplei aqui na medida que ele falava, tá bom? E quero agradecer o presbítero Edifran. Se tiver mais experiência aí, vai contar de novo pra gente? Tem muitas. Aí, pessoal, ó, se vocês querem que o presbítero Edifran ele conte as outras experiências, deixa aí, eu quero, tá bom? Nos comentários, em nome de Jesus. Pessoal, hoje ficamos por aqui e até o próximo vídeo que Cristo Jesus nos permitir. Quer deixar algum comentário mais aí pro pessoal? Quero deixar meu agradecimento ao pastor Regis, né? Ter sido motivo de muita alegria, né? No meu ministério também, né? Agradecer aos irmãos também aí que tá nos acompanhando aí, né? Que presta atenção em nome de Jesus, né? No que Deus tem falado para os irmãos, né? Porque Deus, ele quer um compromisso a cada dia conosco, né? Se eu e você se disponibilizar, ter esse compromisso com Deus, Deus vai começar a mostrar no profundo para cada um dos irmãos. Basta os irmãos querer com sinceridade, assim como eu quis com sinceridade. Deus, ele me mostrou de uma forma muito profunda e ele me mostra até hoje coisas sobrenaturais e maravilhosas. Na proporção que eu pedi ao Senhor, Deus, ele começava a me mostrar, né, da forma que eu queria ver algo sobrenatural do Senhor. Amém. E é isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo que Cristo Jesus nos permitir. Esse é o canal Jesus é Vida, tá bom? E você também faz parte dessa família. Até mais.